Hum. Olá, meus irmãos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Graças a Sandra? Deus, tudo bem. Oi, querido, tudo Eu só bem? vou pegar aqui a caixinha noite, de Sandra, som, boa noite. mais um minutinho que eu já volto aqui, Pode tá? vir. Só um minuto. Não tem problema, Alex. Boa noite, Manilton. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem, meu querido? Boa noite, seu Tudo Nilton. jóia? Oi, Sandra. Tudo bem? Bem, graças a Deus. E aí, Sandrinha, tá bem? Graças a Deus, como é que está o senhor, seu Pedro? Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Bom. Superando aqui as barreiras das lutas que vêm. É, não é fácil. Eu tô em janeiro. Pedro. Eu peguei essa virose, Sandrinha, em janeiro. Ah, o senhor pegou Covid? Já duas vezes. Capaz, o nome disso. Né? Só que essa última vez foi fraquinha, porque eu tinha tomado vacina e tudo mais, já tinha tomado remédio na outra, né? Boa noite. Fraquinha. Eu também peguei, seu Pedro. Também Boa peguei. noite, Sérgio. Você falou, pediu para a gente orar Fala, por glória você. a Deus. Graças a Deus, eu estou ótimo, graças a Deus. É como o senhor diz, né? Nós somos vacinados, né? Boa noite. Isso, isso. Tá baixo, hein? Tem que estar aqui o som. Ué, Alex, hoje você Olá, está aí meus irmãos. Você Estou está aqui, com alguém hoje diferente aí que eu não conheço? estou com o namorado da minha filha, meu futuro genro. Vamos ver, Ah, eu oi, espero. genro. Tudo bem, Mateus. Aí, no caso, é futuro filho, né? Futuro o quê? Filho. Pode ser também. É, isso mesmo. Mas agora muito bom. A Aline também está aqui conosco, a minha filha me visitando, né? Daqui a pouco eles estão por aqui também. A minha nora, né? Que eu só tenho uma nora. E minhas noras e meus genros, todos chamam de filho. Isso mesmo. A família amplia. Isso, Né? isso. É mais um filho, né? Isso. É Eu mesmo. tenho quatro genros, né? E todos os Olha. quatro eu trato iguais, como filho. Graças a Muito bem. Deus, que bom. Vou fazer um curso. Amém por isso. Vou aí fazer um curso com você. Que isso? É vivendo e aprendendo, né, Alex? Oi? É vivendo e aprendendo, né? Pronto, é isso aí, vivendo e aprendendo. Eu sou marinheiro de primeira viagem aqui. Ah, mas ele é um amor. Pronto, deu, bem querido. Pronto. Alex, você sabe que no norte, nordeste, os filhos chamam painho, vozinha, manhinha. Aqui no sul, aqui em São Paulo, pelo menos, ô, velho, fala, velho. É uma Bem diferença diferente. bem grande aqui. A minha mãe eu só chamava ela de manhinha. Pois é. Eu chamava minha avó de vozinha. Olá, Ione, boa tarde. Ah, Iona entrou, que legal. Aqui, Ione. Mas estava difícil. Eu esqueci dos olhos. Depois que eu arrumei, que daí eu acertei. Ah, muito bem, mas que bom que você conseguiu, que você está aqui. Né? Bom, Seu Edilson também está conosco aí. Tudo bem, seu Edilson? Ô, seu Alex, Tudo bem, paz, meu irmão. preciso falar com o senhor. Que idade Quem? que pode batizar uma garota? Olha, a Bíblia não fala de idade, não. O que tem que ter é conhecimento para tomar decisão, né? O que a palavra diz é que, para uma pessoa ser batizada, ela precisa ter a capacidade de poder entender a pregação sobre Jesus,
crer em Jesus, confessar, se arrepender dos seus pecados. Se a pessoa tem essas características, então, e ela quer se tornar um discípulo, quer seguir Jesus, entendeu a palavra de Cristo, ela pode se batizar. Não tem errado. Ela foi evangélica da avó dela, né? A avó dela veio falecer com essa pandemia. Ah, ok. E aí, ela parou de ir para a igreja e está junto com o pai. Ela tem 14 anos. Pois bem, sabe o que seria interessante? Você falar com ela... Ela pode se batizar sem o pai saber, sem ninguém saber, ela quer seguir a religião. Como é que fica? Deixa eu te falar uma coisa. Você não... Vamos conversar depois, eu e você, no pessoal, e tentar conversar para marcar um bate-papo, um estudo com ela, uma conversa com ela. E aí a gente conversa esses detalhes com ela e vê se ela realmente entendeu o que é o batismo, quem é Jesus e assim por diante. Que tal? O que você acha? O senhor é que sabe, mas ela entende pra caramba. Ótimo. Melhor ainda. É uma guria que tem 14 anos, mas é uma guria de fé. Ótimo. Que bênção. Então, vamos conversar com ela. Eu converso... Tá, eu marco com 14 anos, se é aquela fé, e dizer, dona Ione, é assim, é a Bíblia, é assim, assim, eu digo, opa! Grande, muito bem. Então, tá feito. A gente conversa e marca para bater um papo com ela sobre isso, tá bom? Talvez sexta-feira para minha casa. Aí, sexta-feira eu venho para minha casa, eu chamo o senhor. Ótimo. A gente combina. Batizada, quer sentir. Ótimo. Deixa comigo, então. A gente entra em contato e conversa aí sobre isso, tá bom? Deixa eu aproveitar aqui e dar uma paz aqui em Cristo para o Gui e a Nel. Olá, Gui e Nel. Saudade de vocês, viu? Deus abençoe. Oi, Alex. Abraço para você. Saudade também. Bem, já chegaram? Já chegaram? Ah, Sim. que bom. Bom saber. Família unida. Amém. Vamos já andar os nossos estudos bíblicos. Claro, agora sim. Vamos retomar, sim. Tá bom? Sueli está aqui também. Olá, Sueli. Boa noite, querida. Deus te abençoe. Boa noite, meu querido Alex. Boa noite, irmãos. Aqui também o Vanderlei está aqui com a gente. Deus te abençoe, Vanderlei. Oi, alô. Tu chega a tirar a roupa. Vanderlei. Tudo bem? Vinícius, tudo bem com você? Seja bem-vindo, boa noite. Marco também, boa noite, Marco. Deus te abençoe. Serginho, como é que você está, meu querido? Que bom ver vocês, viu? Vocês estão em casa aí ou vocês estão no prédio aí na frente? Vocês estão em casa? Olá, tudo bem? Perguntou se a gente está em casa. Tudo jóia? Nós estamos passeando. Na praia. Ah, então tá bom, beleza. Que legal, viu? E a turma toda está aí com você, né? As crianças. E todo mundo falou hoje. O grupo é grande. Eita, tem gente para chuchu aí. Boa noite. Oi, Claudinha, que bom te ver, viu? Boa noite, Alex. Estou te vendo aqui. Esquenta não. Boa noite, Alex. Bom, Genilson, tudo bem com você, meu querido? Tudo na paz? Bom te ver, viu? Que Deus te abençoe aí. Muito bom, Genilson. Deu um olá ali também. Matheus está aqui com a gente também. Deus te abençoe. A Conceição. Deus guarde vocês. Muito bem. Seu Mindo. O senhor está aí. E o que é isso aí, seu Mindo? Como é que foi a cirurgia? Foi tranquilo demais. Para o calor, tá bom. Que bom. Fico feliz, viu, seu Eu Mindo? fiz segunda-feira e o Júnior também fez. Ah, é? Foi tudo bem. Que bom, que bom. Fico feliz de ver o senhor bem aí, viu? Deus abençoe. E tá tudo bem aí com a dona Diva?
Ah, a turma está tudo aí em casa, olha lá. Eba! Beleza, fiquem na paz Parece aí. que está na casa da sogra. Ah, então tá em casa, tá em casa. Boa noite. Olá, muito bem. Oi, Raquel, tudo bem, Oi, Queca? tudo bom? Boa noite, Tudo. tudo jóia? Oi, Raquel. Jóia. Belos óculos, Queca. Ah, é, para perto tem que ser, não adianta. Tem. Boa noite, irmãos. Boa noite. Obrigada. Olá, Rosângela, tudo na paz, tudo bem? Tudo na paz. Muito bom ver você aqui com a gente, viu? Ei, Matheus, como vai, Matheus? Que saudade! Hoje eu estava no culto com sua mãe, com Simone. Olha aí, tá vendo? Rosângela, o Matheus, ele namora minha filha, né? Aí eles estão aqui visitando a gente nesse feriadão. Coisa boa. Esse filho é menino de ouro, viu? É meu filho, viu? É, né? Então, beleza. Já tem um monte de mãe, um monte de pai aí, ele, então... Pois é, menino bom, menino de ouro, tem um monte de mãe. É isso aí. Mas é um prazer estar com vocês. Amém. Amém. Sérgio, um olá para você e um beijo aí na Jura. Deus abençoe. Joel Dias, tudo em paz, Joel? Tranquilo? Tá bom, viu? É bom que você está mantendo a barba nesse tamanho aí. Aí tá bom já. Desse tamanho tá legal. Olá, dona Neia. Tudo bem com a senhora, dona Neia? Tudo bem. Muito bom ver você aí, viu, Neia? Firme e forte aí. Marco, boa noite, querida Marco. Deus abençoe você. Boa noite, Alex. Nunca dá para responder. Mas hoje deu. Hoje você deu uma boa noite aí. Obrigada. Muito bom. Nada. Deus te abençoe. Muito bem. Bom, deu aqui o nosso tempo, né? Nós sempre ficamos aqui dando um olá e perguntando como é que está um ou outro, e é assim que a gente vai mantendo essa comunhão gostosa. Espero que você esteja bem, espero que você esteja com seu espírito preparado, porque nós vamos logo, logo aqui começar os nossos atos de adoração ao nosso Senhor Deus. Estamos aqui para adorá-lo, para reconhecer a honra, a glória e tudo aquilo que ele merece, né, que é a nossa vida. Então, que tudo que aconteça neste culto seja para a honra e glória dele e que nos edifique, que nos deixe muito mais próximos dele, mas também nos deixe felizes. Espero que te afetando, vai ficar para trás. Não é? Eu queria pedir que todos pudessem desligar os seus microfones, para a gente poder... Eu posso desligar aqui o de alguns, tá? Então, eu vou fechar aqui o do Valdivino. Fechei aqui, pronto. Aqui o da Ione também eu vou fechar aqui, pronto. Beleza. Assim a gente pode discorrer sem vazar nenhum som. Hoje nós teremos, na ministração desses atos de adoração, os cânticos será com o nosso irmão Newton, o nosso irmão Joel Dias, ele fará ali a ceia do Senhor, não é? É isso mesmo, Joel? Só confirma para mim, porque você tá na oração inicial, né, Joel? Isso, vou fazer a ceia. A ceia. E a oração inicial também? Perfeito. Então, daqui a pouco, então, você ora e depois também dirige a ceia. Tá, ok. O nosso irmão Newton, então, como eu disse, vai dirigir os cânticos, a oferta com o nosso irmão Edilson, a pregação vai ser com o nosso irmão Alex, e a oração final, eu vou pedir para o nosso irmão Pedro, né, lá de Itarema, se o nosso irmão Pedro... Ok, tranquilo. Beleza, entregue esse culto ao Senhor. Muito bem. Olha, é um prazer imenso a gente poder se encontrar nesse domingo, cada família aí nas suas casas,
mas também, além de poder cultuarmos em casa, nós também temos o privilégio de poder ver face a face, por conta dessa tecnologia, vários irmãos em vários lugares, né? Coisa que seria impossível se não fosse por meio dessa tecnologia. Então, que Deus abençoe sua vida, seu coração, sua mente, e que nós possamos adorar ao Senhor junto, e o resultado disso é que, além de termos agradado ao Senhor em adoração, que nós também somos beneficiados, saindo mais fortes, saindo mais confirmados nele. Vamos ter, então, a oração inicial com o nosso irmão Joel, e depois, na sequência, já teremos cântico com o nosso irmão Newton. Boa tarde, noite a todos. Paz e graça. Nesse momento vamos entregar esse culto ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Oremos. Senhor, nosso Deus e querido Pai, somos gratos, Senhor, a Ti por estarmos, Senhor, em Tua presença. Nesse momento te pedimos, Pai, que Tu abençoe, Senhor, esse culto, que tudo que for feito aqui, Senhor, seja para a Tua honra e glória, Pai. Que possamos, Senhor, entregar o nosso melhor a Ti nesse momento, Pai. Esteja conosco, abençoa cada um presente, e que Tu possa, Pai, estar sempre nos abençoando. Obrigado, Pai, é por Ti que oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Newton, abriu aí para você? Não, ainda está no primeiro. Tá, só um minuto. Não está em tela cheia, Alex. Agora sim. Vamos louvar ao nosso Deus. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas são as suas maravilhas. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas são as suas maravilhas. Ó Deus, seu reino é sempre eterno, e seu domínio de geração em geração. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas são as suas maravilhas. Amém, meu Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor.
porque ele fez, ele faz maravilhas, porque ele fez, ele faz maravilhas, porque ele fez, ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. É Ele quem dá o Espírito Santo, é Ele quem dá o Espírito Santo, é Ele quem dá o Espírito Santo. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Jesus é o Senhor, amém, aleluia, Jesus é o Senhor, amém, aleluia, Jesus é o Senhor, amém, aleluia, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Louvai ao Senhor, amém, aleluia, louvai ao Senhor, amém, aleluia, louvai ao Senhor, amém, aleluia, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém. Preparação à ceia. Quem me poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue, onde as manchas vou limpar, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz. Ah, qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Vejo a minha salvação só no seu precioso sangue. Deus concede-nos perdão só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz. A qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Entrarei no céu, enfim, pelo seu precioso sangue. Louvarei então sem fim esse tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Amém. Vamos participar da ceia. Olá, irmãos. Continuando a nossa adoração ao nosso Deus, vamos participar da ceia do Senhor. Esse momento que é tão significante para cada um de nós, que é esse momento que onde ele derramou o seu sangue, como foi dito no cântico anterior, né? Derramou o seu sangue para nos lavar, né, de todos os pecados. E como é bom estar na sua presença, como é bom estar na presença de Deus, né, declarando que ele é amado por cada um de nós, que ele é adorado, né? E a ceia é isso, né? Quando olhamos para a cruz, lembramos do grande amor que ele teve por cada um de nós. Quando olhamos para a cruz, elas nos remetem muitas coisas, e uma delas é o seu grande amor. E eu queria ler uma passagem que fica em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 20,
que diz, Lucas 14, a partir do capítulo 22, versículo 22, que diz, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice e deu graças, ofereceu aos discípulos e todos o beberam. Ele lhes disse, isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho no reino do meu Deus. E é isso que vamos fazer agora, né? E participar desse memorial, que representa o sangue de Cristo, né? Tem o pão, que representa o corpo, e um cálice de vinho que representa o sangue de Cristo derramado naquela cruz. Que possamos, irmãos, sempre estar lembrando desse grande amor. Amor esse que é tão maravilhoso, que nos constrange a cada dia, né? Quando lembramos do que ele fez por nós. Que possamos sempre estar lembrando desse grande sacrifício. Nesse momento, vamos orar pelo pão e agradecer. Oremos. Senhor, nosso Deus e querido Pai, somos gratos, Senhor, a Ti, por estarmos, Senhor, em Tua presença, e te pedimos, Pai, nesse momento, que Tu abençoe esse pão que representa, Pai, o corpo, Senhor. Teu corpo pregado naquela cruz, Pai, para a remissão dos nossos pecados. Abençoa, Senhor, que nossa adoração, Senhor, possa chegar a Ti, Senhor, como aroma suave. Obrigado, Pai. É por Ti que oramos e agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Vamos. Então, vamos orar nesse momento pelo vinho, agradecer a Cristo. Senhor, nosso Deus e querido Pai, grande é o Senhor. Tu és o dono de tudo e de todas as coisas. E só a Ti, Senhor, rendemos glória, rendemos louvor e adoração, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos sempre, Pai, em Tua presença, buscando, Pai, a cada dia mais a Tua presença em nossas vidas e acreditando, Pai, cada dia mais de verdade em Teu amor. Obrigado, Pai, por tudo. É por Ti que oramos e agradecemos. Amém. E vamos. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai. O Filho do glorioso Deus, com glória coroai. O Filho do glorioso Deus, com glória coroai. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, ó grande autor da salvação, com glória coroai. O grande autor da salvação, com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória
coroai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai. A quem quebrou os visgrilhões, com glória coroai. A quem quebrou os visgrilhões, com glória coroai. Amém. Agora vamos ter as ofertas. Paz, igreja, que o Senhor encontre todos bem, com os corações dispostos nesse momento a ofertar ao Senhor. Tenho meditado sempre e sempre também ministrado esses versículos da nossa oferta, como diz lá em Provérbios: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E um exemplo para a gente complementar, eu entendo bem, a gente pode ver lá em Gênesis a oferta de Caim e Abel. Vamos ler o texto. E os filhos de Adão e Eva, e depois de crescidos, Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste e por que estás com o semblante abatido? Versículo 7 diz bem assim: se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado está à porta, ou jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Veja que diz lá no início, só para a gente, que Caim trouxe do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. Nós também, os cristãos, damos nossas ofertas ao Senhor, e bem, esse texto nos direciona a refletirmos bem como fazemos. Que lá em Provérbios diz: honra ao Senhor com teus bens. E em seguida vai dizer: e com as primícias de toda a tua renda. E aqui a gente vê nesse texto de Caim e Abel, olhar as ofertas dele, de que Caim trouxe do fruto da terra. E Abel trouxe da gordura de suas ovelhas, das primeiras crias. O que é que ele está falando? Das primícias. O melhor, é assim que a gente pode entender. E como hoje nós podemos refletir em nossas ofertas? Do fruto de nossas rendas, está aqui, Senhor. Claro que cada um fazendo do seu jeito, depositando, se for presencial, lá no gasofilácio, na cestinha que passa, depositando, como está hoje a nossa situação por Pix ou conta, mas o que conta aqui para nós, para refletirmos, como que a gente pode ver nossa oferta? O melhor, honrando ao Senhor
com as primícias de nosso trabalho, ou pegando simplesmente lá uma oferta ao Senhor. Por maior que seja, por grande que seja, aos nossos olhos, claro. Porque para o Senhor não é o tamanho, mas a qualidade de como fazemos a nossa oferta para a obra de Deus aqui na terra. E Ele vê isso em cada coração. Que nós possamos orar nesse momento e pedir a Deus que quebrante se há algum momento o inimigo atrapalha de fazermos o melhor, de fazermos como fez Abel, que trouxe o melhor, as primícias de suas ovelhas, como diz, da gordura de suas ovelhas. Trouxe o melhor. Que nós possamos ser vistos pelo Senhor com um coração que honra a Ele. Não pegando lá do nosso montante, seja lá quanto for, e ofertando, mas Ele quer ver coração que honra a Ele. Na verdade, como a gente sempre fala, Deus não precisa, é verdade, do nosso dinheiro, mas a sua obra aqui na terra é nosso compromisso fazer e honrar Ele através do nosso dinheiro, que é nossas ofertas. Vamos orar ao Senhor e pedir um coração voluntário, um coração alegre, um coração que faz assim como Abel fez e como aconselha bem ali em Provérbios, honrar o Senhor e com as primícias, com o melhor, porque é para Deus que fazemos, que trabalhamos nesse serviço. Vamos orar ao Senhor. Seu Deus, querido Pai, obrigado, Deus, por nos permitir mais um dia, uma noite, um momento em que reunidos como tua igreja, e que também, Pai, nos permite meditar na tua palavra, conhecer o que tu queres para a nossa vida, e nesse serviço, Pai, que é ofertar, temos grandes exemplos de servos teus na Bíblia, grandes exemplos de como fazer o melhor para ti, Pai. Quebranta qualquer mal que possa, de alguma forma, atrapalhar a minha vida, a vida de algum servo teu, de não fazermos o melhor para ti, Pai. Quebranta, quebra as barreiras, e que possamos ter um coração assim como o de Abel. Tantos e tantos conselhos de fazermos o melhor, de coração alegre, feliz, por servir, Pai, a ti nessa terra e com nossos bens estar te honrando. Abençoa a oferta de cada um nesse momento, se for feita agora, se já determinou em seu coração, se já foi feita. Abençoa, Pai, a tua igreja. E que possamos, cada vez mais, engrandecer o teu nome, elevar o teu ministério nessa terra. É em nome de Cristo que te oro, te peço, te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a oferta da igreja. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém.
Muito bem, irmãos, agora teremos a mensagem, pregação. Sabe que a palavra discípulo, ela é comumente usada no nosso meio, mas também é usada em outras situações. Por exemplo, nas artes marciais, os pupilos, né, são também chamados de discípulos, né? E o treinador ou professor é chamado de mestre também, não é? E o conceito de discípulo nas artes marciais, assim como o conceito de alguém que aprende com outro, né? Como, por exemplo, profissões. Profissionais são pessoas que dedicaram tempo para aprender uma profissão com alguém, com um professor, ou alguns professores que ensinam aquela profissão. Mas há uma diferença muito grande do discípulo nessas características, ou de um profissional que aprende com alguém, com o discípulo em relação a Jesus, na Bíblia, não é? No geral, por exemplo, nessas artes marciais, como karatê, kung fu e tantas outras, né? Até algumas outras lutas não são marciais, mas como capoeira e assim por diante, são chamados de professores ou mestres. No entanto, os alunos que passam muito tempo aprendendo com estes mestres, eles aprendem aquela lição referente à luta, referente à arte marcial. Um aluno, numa escola, numa faculdade, ou num grupo, num colégio técnico, ele aprende com os seus professores a profissão. E ele vai, a partir daí, se for o caso, exercer essa profissão que foi aprendida. E pode até se tornar um professor ensinando outras pessoas. Mas é interessante que, nestes dois conceitos, a vida pessoal de quem ensina não importa. Não importa a vida pessoal de um professor. Se ele é casado, se ele não é, se ele tem alguns problemas pessoais e tudo. O que importa é que ele entregue para o aluno a matéria, ensine ao aluno a profissão. E esse ensino, então, não está relacionado à vida dele, à vida pessoal desse professor. Assim como também nos mestres, que eu falei, né, de artes marciais, por exemplo, os alunos estão ali e eles aprendem a lutar. Eles passam anos convivendo ali com o mestre. Mas, de alguma forma, a vida pessoal, né, particular daquele mestre não está comprometido com a arte marcial que ele está ensinando. No entanto, no discipulado cristão, ou seja, com Jesus Cristo, é completamente diferente. Porque no cristianismo, em Cristo Jesus, você tem o ato, a vida, como conteúdo do que se ensina. Ou seja, Jesus está comprometido 100% na sua vida com relação àquilo que ele ensina. O mundo religioso de hoje, ele tem se tornado, principalmente o meio evangélico, no sentido geral, mas, enfim, o mundo religioso, tem se tornado um meio em que as pessoas ensinam outras pessoas, mas nem sempre a vida de quem ensina está comprometida ou compromissada como Jesus estava com o que estava ensinando. Entende o que eu estou querendo dizer? Jesus, ele mesmo percebeu que isso acontecia na época dele, quando Jesus, ensinando, disse, olha, não sejam como os mestres da lei, não é? Como os fariseus, não é? Que eles dizem, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não é? É aquela expressão de que o ensino é mais importante do que a vida da pessoa que ensina. Isso não é assim com Jesus. Não é? Qualquer uma pessoa que conhece Jesus Cristo sabe que ele está comprometido com o que ele ensina, que é a vontade de Deus, até a morte. Aliás, você lembra quando ele começou o ministério de pregação dele, como foi que ele recebeu os primeiros discípulos? Ele recebeu dizendo o seguinte, olha, se alguém quiser me seguir, vir após mim, seguir-me, né, entenda que vai ser necessário você negar a você mesmo,
e tomar a sua cruz e me seguir. Então, veja o nível de comprometimento que Jesus está propondo para pessoas que dizem querer segui-lo. É o mesmo nível de comprometimento que ele tem, porque ele negou a si mesmo, não cometeu nenhum pecado, negou a si mesmo, e ele morreu pelo que ele ensinou, morreu por nós. Ele tomou a cruz dele, não é? E foi para o Calvário. E ele, então, está delegando, ensinando para os seus discípulos que o que ele espera com alguém que queira segui-lo é ter o mesmo nível de comprometimento pessoal com o que ele ensina, ok? E isso leva a gente a um questionamento crítico, não é? Porque eu e você sabemos que nós não conseguimos ser comprometidos com a palavra 100% como Jesus. Porque Jesus, diferente de nós, ele nunca pecou. Nunca pecou. Então, se nós estamos fadados a não ter um nível de comprometimento como Jesus teve, de 100%, como que ele vem dizer para mim e para você que nós devemos, para segui-lo, negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e segui-lo? Então, note, quando Jesus propôs isso para aqueles discípulos, tanto quanto isso vale para nós hoje, Jesus não disse que ele queria que nós não pecássemos, nunca. Ele não disse que nós devemos ser 100% como ele. Mas o que ele disse foi que neste processo nós precisamos negar a nós mesmos e tomar a cruz. Então, o nível de compromisso que um discípulo de Cristo tem com ele passa pelo fato de que você vai, ou melhor, você está disposto a negar a você mesmo. Em que circunstâncias você vai negar a você mesmo? E, ao mesmo tempo, esse compromisso, embora às vezes nós não consigamos negar a nós mesmos e pecamos, ele está atrelado ao fato de que você não vai desistir dele até a sua morte. Então, esse é o entendimento que Jesus tem. Agora, veja, Jesus era uma pessoa que, quando presente, quando pregando, quando ensinando, não tinha como alguém ficar em cima do muro com ele, né? Então, ou as pessoas se admiravam e aceitavam, ou elas o recusavam. E nós sabemos que a maioria das pessoas que recusavam a Jesus, por incrível que pareça, eram os próprios religiosos, os próprios judeus, aqueles que se diziam filhos de Deus. Será que esta concepção existe ainda hoje? Será que ainda hoje os filhos de Deus, ou melhor, as pessoas que dizem ser filhos de Deus, assim como o povo judeu naquela época, diante de Jesus, o nega? Talvez a gente tenha o entendimento de que negar a Jesus é fazer como o que Pedro fez, né? Negar mesmo, na cara dura, dizer para as pessoas, eu não conheço ele. Mas existem outros tipos, outras maneiras de que uma pessoa que se diz cristão ou filho de Deus pode negar Jesus. Existem outras maneiras, não é? Então, o que nós queremos hoje levar a pensar, olhando para Jesus Cristo, vendo o modelo, vendo ele e a sua vida nos evangelhos, como alguém que representava Deus e o impacto que isso teve na vida das pessoas que conviveram com Jesus, ok? E este impacto levava as pessoas a uma decisão, não é? Ou elas se admiravam dele, ou elas negavam a ele. Então, já vimos aqui que, e todos sabem disso, que os que mais negaram Jesus foram exatamente aqueles que se diziam povo de Deus. E os que aceitaram Jesus? Sim, também. A maioria que dizia que era povo de Deus, os judeus aceitaram Jesus. Só tem uma diferença. É que os que negavam Jesus, além de ser povo de Deus, eles eram muito religiosos. Eles eram as pessoas responsáveis ali pelo templo, né, os sacerdotes ou os fariseus. Ou seja, não era o povo comum, eram os religiosos da época
que, na verdade, seriam os que deveriam ter aceitado Jesus e entendido ele com muito mais facilidade, mas, na verdade, não fizeram. Se você olhar para o mundo religioso de hoje, em nome de Jesus, em nome de Deus, afirmando que são discípulos de Deus, nós vemos muitas pessoas tendo atitudes e fazendo coisas completamente contrárias ao que Jesus ensinou e ordenou. E esta é uma das maneiras de alguém negar a Jesus. É quando uma pessoa não reproduz, não obedece, não age como ele agiu. Eu vou dar um exemplo claro disso, não é? Em João capítulo 12, no versículo 47, olhe bem o que Jesus vai dizer. João capítulo 12, versículo 47, no Evangelho de João, tá? 12, 47. Jesus está ensinando e ele diz assim, ó, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, que significa obedecer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Esse é o primeiro versículo, nós vamos ver o 48 daqui a pouco. Mas segundo esse versículo que Jesus está ensinando, está pregando, ele está dizendo algumas coisas que são muito importantes para aqueles que dizem ser discípulos de Cristo, no sentido de seguir o exemplo de Jesus. Ele está dizendo aqui que, primeiro, se alguém ouvir as minhas palavras, então está se partindo de um pressuposto que são pessoas que estão ouvindo a pregação do Evangelho, ou que já ouviram a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E se essas pessoas que ouviram a pregação do Evangelho não guardarem a palavra que eles ouviram, Jesus está dizendo isso, não guardarem a minha palavra, ele diz, eu não o julgo. Então, pare um pouco e pense como foi que Jesus agiu na sua vida, pelo que você conhece dele, de acordo com essas palavras que ele está dizendo. Jesus pregou o Evangelho para muita gente ou não? Sem dúvida nenhuma. Ele passou os últimos 3 anos e meio da sua vida, só praticamente ensinando pessoas. Ensinando, todos os dias, ensinando pessoas o Evangelho. E enquanto ele ensinava, será que muitas dessas pessoas ouviram, mas não guardaram? Não quiseram obedecê-lo? Sem dúvida nenhuma. E qual foi a atitude de Jesus com essas pessoas que não quiseram guardar a palavra dele? Ele mudou a atitude com elas? Ele passou a tratá-las mal? Ele passou a excluí-las? Ele disse, só tem uma chance. Se não, já era, perdeu. Foi essa a atitude de Cristo? Ou independente de se a pessoa, ouvindo a palavra, não a guardasse, ele ainda agia com o mesmo amor, ainda agia com a mesma educação, com o mesmo respeito? Eu creio que você vai concluir que Jesus era este, né? Que, mesmo que alguém não aceitasse a sua palavra, ele continuava sendo amável, continuava sendo Deus, continuava expressando educação e respeito por aquelas pessoas, não é? Então, como é que um discípulo de Cristo, um cristão, deve agir com as pessoas hoje em dia? Será que você é uma daquelas pessoas que pisou na bola com você uma vez só? Será que você é uma das pessoas que, se alguém fez algo, isso está marcado e nunca mais você vai esquecer disso? Será que nós podemos ser pessoas cruéis ao ponto de, por causa de uma circunstância ofensiva ou adversa ao que fazem conosco,
nós marcarmos aquela pessoa e desejarmos o mal para ela, querer dar o troco, querer se vingar, perder a amizade, não falar mais com aquela pessoa, tratá-la como uma pessoa qualquer, ou nem fingir que não a vê quando está na rua, não conversa, não cumprimenta, sempre fecha a cara, abaixa, vira a cara para o outro lado. Será que Jesus faria isso até mesmo com os inimigos dele, declarados? Ele fez isso. Veja como ser discípulo em questões mais práticas e cotidianas pode ser profundo e desafiador. Às vezes, nós achamos que ser discípulo de Cristo é estar num culto como esse, é ir à igreja, é celebrar a ceia, é ter atitudes que são claramente religiosas em nome de Cristo. Mas cuidado, porque isso pode ser uma máscara. O conceito de ser discípulo, no caso do cristianismo, não é apenas guardar o que foi dito, é viver como o mestre viveu, comprometido 100%. Agora, se você quer ser um profissional, um cristão profissional, alguém quer ser um cristão profissional, sabe o que ele faz? Ele faz como numa faculdade. Vários professores dão aula para ele, ele vai aprender a profissão, mas a vida do professor, o que ele faz, quem ele é, a vida pessoal dele, não importa, né? Não importa. E assim a gente reproduz isso. O que importa é onde é que eu faço o meu trabalho. Eu vou lá, faço o meu trabalho, tudo bem. A minha vida pessoal é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Bom, essa ideologia de vida não é a cristã. A ideologia de Cristo é ato como conteúdo do que se ensina. A sua vida está comprometida 100% com o que você ensina. O seu viver diz até mais do que o que você ensina ou o que você diz. Então, não é compatível. Então, quando Jesus disse que se alguém ouvir a palavra dele e não as guarda, ele diz, eu não julgo essa pessoa. Bom, assim nós devemos agir também. Depois ele diz, porque eu não vim ao mundo para julgar, mas para salvar. O que Jesus quer dizer com isso, com relação à nossa atitude em imitação a dele? Quando ele disse que ele não veio para julgar, mas para salvar, é que o foco de Jesus Cristo não era o pecado, era a vida, a salvação. Mas, infelizmente, os religiosos da época de Jesus, eles não focavam a salvação. Eles focavam o pecado na vida das pessoas, que é o que muitos religiosos reproduzem hoje. Em vez de focar na solução, foca no problema. Em vez de focar na salvação, foca no pecado, não é? Então, isso quer dizer que nós não sabemos lidar com o pecado? Pelo contrário, aprendemos com Jesus a lidar com o pecado na vida das pessoas. Mas neste momento em que estamos vivos, assim como Jesus, até agora, assim como Jesus, nós não estamos neste mundo para julgar e nem condenar, mas para salvar pessoas. Salvar. E Jesus diz, então, no versículo 48, algo que vai fechar um ciclo de entendimento. Porque parece que o que eu estou falando agora e o que Jesus está dizendo no 47 é como se fosse um cartão verde, é como se fosse um cheque em branco, é como se fosse uma permissão para que a gente pudesse até mesmo pecar de qualquer forma, que não teria consequência nenhuma, porque nós não estamos aqui para julgar, né? A gente não pode julgar as pessoas, viemos para salvar, então, oba-oba, vamos cair no pecado que ninguém vai ser julgado, né? Bem, não é isso. A gente tem que entender o conceito. O primeiro conceito é, ame as pessoas. Quer ser um discípulo de Cristo? Amar as pessoas significa, às vezes, você ter que negar a você mesmo e estar comprometido com Jesus 100% com o que ele disse, até a morte. E isso significa que, às vezes, eu e você vamos ter que lidar com pessoas que a gente não gosta, inclusive que são inimigas nossas. E aí, nós, se somos comprometidos com a verdade, vamos ter que agir como Jesus disse.
E o que Jesus disse sobre os nossos inimigos? Jesus disse que era para a gente orar para que os nossos inimigos morressem? Jesus disse que era para a gente desejar mal aos nossos inimigos? Jesus ensinou que nós deveríamos nos vingar dos nossos inimigos, tramar contra a vida deles, falar mal deles? Eu tenho certeza que a resposta de todos aqui é comum, né? Claro que não. Pelo contrário. Jesus disse que a atitude de um cristão não é de julgar a pessoa pelo mal que ela faz, mas é de buscar tratar esta pessoa de uma forma educada, de uma forma amorosa, e isso não é fácil, ninguém disse que é difícil, mas este é o foco, não é? Por quê? Porque nós, assim como Jesus, não viemos a esse mundo, ou não estamos nesse mundo para julgar, é esse o sentido, mas para salvar. E julgamento não cabe salvação, não é? Quando há condenação. No versículo 48, diz lá, Jesus diz então, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, não é uma incoerência. O que Jesus está dizendo é, eu estou pregando a palavra de Deus, o Evangelho. Se alguém não ouve, eu não vou julgá-lo, porque eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas, se essa pessoa rejeita e não recebe estas minhas palavras, sabe quem vai julgá-la? São estas próprias palavras. Mas quando? Quando chegar o último dia. Então, nós ainda não estamos vivendo, irmãos, tempos de juízo, tempos de condenação. Nós ainda estamos vivendo tempo de salvação. Ainda há tempo. Nada que alguém possa fazer pode impedi-lo de chegar ao arrependimento e de guardar as palavras de Cristo. Mas muitas dessas pessoas vai depender da sua atitude com relação a ela. Porque, veja bem, Jesus está dizendo que a palavra que ele prega, então, é ele quem está pregando esta palavra, que agora não julga, mas que no último dia, esta mesma palavra que ele prega, julgará essa pessoa que não recebe. Então, quer dizer que reside na palavra a condição da salvação como a condição do julgamento, da condenação. Não cabe a mim ou a você, mas cabe à palavra. E enquanto estamos ensinando e vivendo essa palavra, nós estamos focando no fator salvatório dessa palavra, ou seja, na salvação. Você lembra que Jesus, onde ele estava, onde Jesus ia, sempre tinha uma multidão de pessoas, não é? Lembra disso? Uma multidão multivariada, não é? Nós vimos, no Novo Testamento, nós vemos pessoas que eram consideradas não bem-vindas na sociedade, como leprosos. Nós vimos mendigos, pedintes, deficientes físicos, velhos, homens e mulheres idosos, crianças, jovens, pobres ou ricos. Nós vimos homens, mulheres, militares. Nós vimos pai de família, mãe de família. Nós vimos religiosos, como Nicodemos ou como Caifás, que aceitaram ou negaram Jesus. É interessante que onde Jesus estava, a fama dele, a fala dele, a pessoa dele, era, de certa forma, tão agradável que multidões vinham para ouvi-lo e para vê-lo, e ficavam admiradas com ele. Ele tocava, abraçava, sorria, ouvia. Ele se portava como uma pessoa simples e falava de uma forma simples, mas tão profunda.
Raramente você vai ver Jesus irritado, irado. Ele ficou irado, por exemplo, quando os religiosos, né, transformaram o templo, a casa de Deus, num comércio. Ele ficou irado ali. E a Bíblia nos permite irar. A ira não é pecado. O ódio é pecado. Mas Deus respeita a nossa condição e Jesus também teve essa mesma condição. Isso quer dizer que Jesus era uma pessoa que a personalidade dele, a fala dele, no geral, atraía as pessoas. Traziam as pessoas a uma realidade de enfrentamento. E elas se posicionavam, se aceitavam ou se rejeitavam a palavra dele. Mas entre o aceitar e o rejeitar existe um campo muito perigoso, que é a pessoa que ouve a palavra dele, e aí, se você quiser entender isso à luz de uma parábola que Jesus contou, que é a parábola do semeador, embora a palavra se refira ao semeador e não às sementes, mas nós sabemos que as sementes, ali, Jesus explica para os discípulos em casa, aquela parábola, é a palavra de Deus. E ele, nessa analogia, disse que havia tipos de solo, e os solos são os corações das pessoas, como as pessoas recebem a palavra. E você lembra? Eram 4 tipos de solo, não é? E quantos desses solos se apresentaram produtivos? Apenas um. Apenas um. Então, como as pessoas recebem a palavra de Cristo, entre elas aceitarem e elas rejeitarem, existe uma área em que aquelas 3 sementes, aqui caiu no caminho e os pássaros levaram, aqui caiu no solo rochoso e não tinha raiz, e aí logo veio o sol e secou, e aqui caiu entre os espinhos, que logo foi sufocada, e para cada uma dessas 3, Jesus disse que há uma explicação. Por exemplo, aqui caiu nos espinhos, vêm os problemas e as dificuldades, né, deste mundo, e aí logo ela desiste. Aquela que caiu no solo rochoso, cresceu rapidamente e tal, mas não tinha profundidade, não tinha raiz, e aí vem as riquezas, as coisas desse mundo, e logo leva ela embora, a fascinação pelo mundo. Aquela que caiu na beira do caminho e nem chegou a crescer, porque veio um passarinho e comeu. Ali ele disse que é Satanás que vem e arrebata, tira a pessoa. Nós, discípulos de Cristo, estamos convivendo com essa realidade todo dia. Meu irmão, minha irmã, se você não convive com essa realidade, que Deus abençoe você sem nenhuma pejoração. Mas todos nós, eu entendo que somos cristãos, estamos o tempo todo lutando com estas coisas. Lutando. Porque estamos no mundo. E a nossa vida é uma vida que está envolvida em várias áreas, não é? Dessa vivência financeira, emocional, física, né, material, dos relacionamentos interpessoais, dos planos, sonhos e projetos pessoais, e assim vai. E nós lidamos com essas forças em nós. E Jesus, será que ele também não tinha isso? Será que ele não tinha preocupação com a sua mãe quando ele morresse? Com seus familiares? Será que Jesus não tinha preocupações financeiras também? Então, o ponto aqui é, se nós somos discípulos de Cristo, assim como ele, nós vivemos num mundo cheio de adversidades, dificuldades e lutas. Mas se somos discípulos de Cristo, nós vamos ter alguns embates que, cedo ou tarde, nós vamos ser levados a negar a nós mesmos. E nossa fé será testada, no sentido de que até que ponto nós estamos comprometidos com essa verdade. Como Jesus disse, até a morte, né? Até levar a cruz e segui-lo. Agora, estas reações que nós, como discípulos de Cristo, temos diante destas coisas e diante das pessoas que nós nos relacionamos, elas
causam que tipo de impacto na vida delas? Aplique com relação ao que nós acabamos de ler. A pergunta é: por que tantas pessoas eram atraídas a Jesus? Como Jesus agia com estas pessoas, mesmo quando eram inimigos, mesmo quando eram os religiosos, né? Ou todo aquele tipo de pessoa que nós falamos aqui. O que levava as pessoas a ter uma admiração tão grande pela vida que Jesus tinha e pelo que ele ensinava? Como pode, ou como pôde a atitude de um homem, lá no final do Império Romano, nos Cafundó, lá, mudar o tempo e influenciar o mundo inteiro, de mudar a contagem do tempo, de trazer um conceito de valorização do ser humano, da mulher, de trazer o altruísmo, de trazer o fato de olhar para o próximo com amor, de cuidar das pessoas deficientes, dos necessitados. O mundo deve muito a Jesus. A vida de Jesus Cristo, ela trouxe um conceito de vida que influencia o mundo inteiro até hoje. Sabe, o Conselho Nacional ali, prisional, né? É um órgão laico, ele não tem a ver com religião. O Conselho Nacional de Justiça, que trata da área das penalidades, recentemente fez uma propaganda a respeito de pessoas que já foram presas no sistema prisional e saíram e que merecem uma segunda chance. Sabe qual foi o filme, o clipe que eles usaram? A mensagem diz o seguinte, né? Fala, assim, o nome de uma pessoa, né? Fala lá, Paulo cometeu o crime tal. Aí mostra uma mão pegando uma pedra no chão. Aí depois a voz diz, mas Paulo pagou o crime que cometeu cumprindo a sua pena. Aí mostra essa pessoa baixando a mão e soltando a pedra. E logo depois várias outras mãos soltando pedras. Essa a visualização de mãos pegando pedra e soltando pedra é uma alusão a uma passagem bíblica, que eu creio que todos nós aqui conhecemos, que é aquela passagem em que pegaram uma mulher em flagrante adultério e levaram ela até Jesus e, acusando-a, estavam ali para testar Jesus, né? E todos estavam com pedras na mão para matá-la por apedrejamento. E aí Jesus solta aquela frase extremamente conhecida, que é: quem não tem cometido pecado, que atire a primeira pedra. E aí começaram a sair e soltar as pedras dos mais velhos até os mais jovens. Então, veja bem, a alusão de um órgão público laico, que não tem a ver com religião, usando uma figura de linguagem de uma passagem bíblica para dizer que, relacionado a um problema social, a sociedade deveria dar uma segunda chance, ou dar uma chance para pessoas que já passaram pelo sistema prisional, por exemplo, e pagaram sua pena. Entende o que eu quero dizer? Que Jesus teve uma vida tão abençoada, exemplar, maravilhosa, em como ele se conduziu, que atos da vida dele influenciam muito, e muitas sociedades até hoje influenciam, muitas sociedades. A justiça de vários países são baseadas em conceitos bíblicos. A atitude de ajudar pessoas, a valorização da mulher, a valorização das pessoas excluídas, o cuidado com os doentes, todas essas ações, elas passam pelo crivo do que Jesus viveu e influenciam até hoje pessoas. Então, vamos ser um povo, vamos ser cristãos, fazendo valer este apelido que nos deram, que é imitando o nosso mestre. Não confunda
o fato de que ser um cristão é alguém que conhece bem a Bíblia. O diabo conhece bem a Bíblia e crê em Jesus também. Ok? Vamos ser discípulos de Cristo não como um profissional acadêmico, que o compromisso é com a profissão e não com a vida pessoal. Não como um discípulo de um mestre de qualquer arte marcial, que se compromete a ensinar apenas a arte de lutar, mas a sua vida pessoal não está comprometida. Vamos ser como Jesus, que o que você fala antes é precedido pelo que você vive. Vive. E eu tenho certeza que quando essas duas áreas, o que eu falo e o que eu vivo, quando essas áreas estão conectas na vida de uma pessoa, o resultado é que ela vai atrair outras pessoas, porque há coerência. Nós não estamos em tempo de julgamento. Nós não estamos em tempo de condenação. Nós ainda estamos no tempo do perdão e da salvação. A verdade do que eu estou falando é você. Você e eu não merecíamos estar aqui nem ter acesso ao céu. Mas porque estamos em tempo de perdão e de salvação, nós fomos alcançados e mudamos nossa vida. Então, seja você, meu irmão, minha irmã, instrumento vivo do Senhor para levar esta bênção na vida de outras pessoas. Às vezes, vale muito mais o viver do que o falar. Muito mais. Então, sejamos assim. Sejamos pessoas práticas, agradáveis, que cumprimentam os outros, que têm uma palavra amiga, que se preocupa com as pessoas genuinamente, não é? Pessoas que podem levar um carinho, que pode notar as pessoas, não é? Perguntar, está tudo bem com você? Eu notei que você não está bem. Posso fazer uma oração por você? Demonstre, não é? Quem é que você segue e dê o crédito e o mérito a ele. Muitas vezes é melhor a gente dizer eu, no sentido assim, ó, eu não era assim. Eu me tornei assim por causa de Jesus. Aí talvez o eu possa ser mais até salientado, quando é para, no fim, demonstrar que foi Jesus quem mudou você. E aí eu tenho certeza que Deus nos usará como um canal, assim como usou Jesus, para atingir pessoas. Seja uma pessoa como seu mestre, como o seu Senhor, uma pessoa agradável, com uma palavra agradável, com uma condição agradável, amiga. Não condene agora, não é momento. Foque na salvação. Que Deus te abençoe e te guarde, que hoje você possa praticar isso, lembrar disso amanhã e durante a semana, viu? Fique em paz, meu querido irmão. Vamos ter, então, agora uma oração com o nosso irmão Pedro e, logo na sequência, um cântico final com o nosso irmão Newton. Então, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, Senhor da Glória, nós te louvamos, nós te enaltecemos, rendemos graças e louvores a Ti, Pai. Primeiramente, Deus, te agradecendo por essa rica oportunidade, Deus, de, nesse momento de adoração, Deus, nós poder estar unido e reunido, mesmo distante, Pai. Mas o nosso amor e nosso coração para contigo e para com os irmãos, ele é verdadeiro. Deus, obrigado por esse momento, por essa rica oportunidade. Obrigado pela mensagem, obrigado pelo ato da oferta, obrigado pelo ato da ceia, pelos cânticos. Obrigado por cada irmão que estão participando, Deus. Que o Senhor assim nos conceda uma noite de paz e comunhão contigo. E que nós possa, Pai, assim se for da tua vontade, no próximo domingo, nós estar novamente reunidos para esse momento de adoração a Ti. Obrigado, Paizinho, pois é em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós te oramos, nós te agradecemos hoje para todos sempre. Amém. Amém. Vamos ter um cântico com o nosso irmão Newton. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há
que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Que bênção, que bom poder estar aqui, não é? Se você tem algo no seu coração que pede para que você solicite, né, as nossas orações, fique à vontade. Se alguém tem algum pedido ou até agradecimento e quer agradecer a Deus por algo, fique à vontade agora, viu? A Rita ali de mão levantada. Oi, Rita. Oi, irmão Alex. Boa noite. Deus abençoe, Alex. Amém. Obrigado, querido. Deus te guarde também. Humberto. Humberto daqui da Colômbia. Sim, Humberto. Hoje para nós pedir a nosso Deus que Ele possa nos abençoar aqui na Colômbia, nas igrejas, na pregação, na evangelização também das pessoas. Agora estou visitando alguns irmãos muito longe da minha cidade, do Medellín, para que o Senhor possa me guardar também e guiar na pregação da palavra. Obrigado, Humberto. Deus te abençoe. Estaremos orando por você, meu irmão, pelos irmãos aí na Colômbia. A Rita agora. Obrigado. Boa noite a todos. Só um minuto, Valdivino. A nossa irmã Rita está na fila aqui. Boa noite a todos. É uma alegria estar junto com vocês todos. Louvado seja nosso Senhor por isso. E, Alex, antes de pedir uma oração, eu sei que você tem plena consciência dos teus atos como homem cristão, como pregador do Evangelho, mas eu quero que você saiba que eu louvo a Deus por você também não ser acadêmico, por você entregar teu coração nas pregações que você traz para nós. Amém. E todas as vezes que eu pego na minha Bíblia, que eu vou orar, que eu lembro de você, eu lembro do discipulado que você fez com a minha mãe. Nem que eu vivesse 1000 anos seria suficiente para dizer para você o quanto eu te agradeço. Você realmente é um cristão de verdade, com todas as falhas que você possa ter. Você é um irmão que eu respeito muito, muito obrigada por tudo que você é, viu, irmão? Obrigada. Glória mesmo. a Deus. Te amo de coração, viu, Alex? Obrigado e que Deus seja louvado. É por Ele. Amém, amém. E eu queria pedir que os irmãos estivessem em oração por um irmão meu que está recebendo um diagnóstico de uma doença séria e ele vai precisar sempre precisou e vai continuar precisando de muitas orações. O nome dele é Ralfo. Ralfo. Está gravado aqui. É o nome do meu pai. Tá. Mas estaremos orando. Viu, irmãos? Obrigada, Alex. Um Amém. beijo. Se sinta abraçado. Obrigada. Um beijo bem grande para Solange e para os meninos, viu? Darei. Deus te abençoe, querida. Amém. Na sequência, eu sei que tem vários irmãos e irmãs aqui, então vamos lá. Irmão Valdivino. A Sueli estava na frente, Alex. Sueli também. Eu subi a minha, pode chegar a minha vez, eu falo, Alex. Obrigado. Então, obrigado. Sueli. Eu quero pedir oração por um procedimento no olho que eu vou fazer. Eu estou numa fila de espera.
e já vai entrar o mês de março e eu ainda não fiz esse procedimento, né? E quero pedir oração por isso. Também quero falar que a Igreja de Campo Grande estará fazendo um jejum e oração na terça-feira sobre essa questão da Ucrânia, da guerra, e nós estaremos no raiar do sol até o pôr do sol em jejum. E quem não puder fazer o dia todo, pode fazer até o meio-dia, para a gente estar clamando ao Senhor sobre essa situação, que haja paz. Obrigada. Ok. Nós temos irmãos lá na Ucrânia, não é? E a prática do jejum, ela se refere ao fato de que quem está jejuando está se preparando no Senhor. Oi, Ale. Só um minutinho. Se preparando para passar por lutas, por dificuldades, né? Então, são duas coisas. Então, uma coisa é orar pela Colômbia, pela Ucrânia e por aqueles países, pelo Brasil. Outra coisa é a prática do jejum, ela não funciona como um pedido de oração. A prática do jejum bíblico é para que as pessoas possam estar, ou uma nação até, estar preparada, fortalecida para passar por lutas, dificuldades, por situações complexas e permanecer firmes. É uma busca, é uma entrega pessoal, uma entrega de consagração pessoal, né, de uma nação, como fez já Israel, mas com o propósito de que eles estejam firmes e inabaláveis no sentido de lidar com as lutas e as dificuldades que vêm. Então, nesse sentido, nós podemos, sim, ter a prática até do jejum para que os nossos irmãos, aquelas pessoas que estão lá sofrendo, né, eles fiquem firmes, eles estejam ali, mas muito mais eles, não é, que estejam jejuando também. Mas obrigado, minha querida. Diga, meu irmão Humberto, você ia falar algo referente a isso? Sim, sim. Ale, você tem contato com alguns irmãos da Ucrânia. Nós vamos estar fazendo também uma oração na terça-feira com os irmãos Josué e os irmãos de Porto Alegre, por eles. Nós quisiéramos ter algum contato com eles para nós conhecer a situação deles e orar por eles também. Nós vamos estar nisso na terça. Sim. Eu não conheço ninguém lá, mas eu conheço duas pessoas que conhecem e já recebi algumas informações de irmãos nossos lá na Ucrânia, não é? Por causa dos bombardeios, alguns estão em abrigo subterrâneo ou no metrô, que é profundo lá, não é? Está muito inseguro tudo lá. Então, em Kiev, tem congregações lá da Igreja de Cristo, e assim, eu vou ver o que eu consigo. Se eu consigo levantar algumas fontes, eu vou repassar aí nos grupos, tá bom? Ok, tá bom, sim, para nós ter essa informação também. Muito obrigado, Alisson. Amém, nada. Muito bem. Quem seria a próxima pessoa que estava com a mão levantada? Pedro. Pedro. Alex, eu gostaria que botasse na lista de oração por um casal. Eles estão atravessando uns momentos muito difíceis e o nome dele é Fernando e Regina. Tá. Certo? Para que Deus restaure o casamento deles. Amém. Estaremos Fernando e Regina. Muito bem. Valdivino. Boa noite a todos. Eu peço oração pelo evento que está acontecendo aqui em Campinas. Todas as unidades estão todos reunidos desde ontem, hoje, termina só terça-feira, depois de meio-dia. Queria tanto estar aí. Está maravilhoso, viu? Hoje tinha 200 pessoas. Que bom. Muito bom. Uma reunião das congregações aí da cidade de Campinas, né? Isso, todo mundo juntos, quer dizer que... Maravilha. Às vezes tinha uma barreira, um não falava com o outro, agora juntou todos, graças a Deus, está maravilhoso, viu? Então, peço oração por essa comunhão que nós estamos tendo aqui durante o Carnaval. Que bom, fico feliz de ouvir isso. Obrigado. Mais alguém?
Ok, então vamos orar ao Senhor, e o Senhor sabe também, mesmo quem não falou, né? Oi? Alex, desculpa, me perdoe. Eu tentei ligar o fone para falar rapidinho. Tá Já bom, te pedi, Rosângela. eu queria a gravação desse culto, é possível? Sim, está sendo gravado. Aí eu mando para você no pessoal, mas eu sempre disponibilizo ele também no canal, né, do YouTube, aqui do SEB, e a pessoa pode ir lá. Mas eu mando para você, e eu sempre posto no grupo também de bate-papo bíblico, tá? Mas pode ficar tranquilo que eu mando para você. Vamos orar, obrigada, então? Alex. Boa noite, obrigada pela divulgação. Boa noite. Vamos orar, então. Soberano Deus, glorioso Pai, eterno Senhor, Tu és um Deus tremendo, porque na Tua grandeza, Pai, na Tua glória, no Teu poder, o Senhor se fez homem por meio de Jesus. O Senhor, ó Pai, que é o único Deus, soberano, poderoso, mas ao mesmo tempo tão amável. Como diz lá o texto em Apocalipse, que quando nós chegarmos lá, o Senhor mesmo enxugará as nossas lágrimas. Que Deus é esse? Um Deus que nos ama, que se dá, que morre, que enxuga as lágrimas, que abraça, que perdoa, que tem uma palavra amiga, que acolhe, que ama. O Senhor fez isso tudo conosco. Não nos deixe, Pai, nunca deixar que a raiva, que o preconceito, deixar que o juízo, a religião venha ditar para nós o nosso comportamento, mas que as nossas vidas sejam baseadas na vida de Jesus Cristo, como ele viveu, como ele falou, como ele agiu. Nós somos gratos ao Senhor por ele. E queremos, Pai, nesse momento, colocar diante do Senhor esses pedidos com relação aos nossos irmãos e aquela nação que é a Ucrânia, assim como nós te pedimos pela Colômbia, os trabalhos do nosso irmão Humberto. Nós queremos, Pai Eterno, colocar diante do Senhor, Pai Eterno, o irmão da Rita, a vida dela também. Queremos colocar, ó Pai, diante de Ti esse casal que o irmão Pedro disse que está passando por lutas, para que o Senhor, ó Pai, mova pessoas com o Teu poder, com o Teu Espírito, para, de alguma forma, levar o alento, levar o cuidado, levar o acolhimento, levar a melhora. Que o Senhor, ó Pai, esteja com as congregações, para que elas sejam unidas em propósito, como está acontecendo com os irmãos lá em Campinas. Abençoe, Pai Eterno, aquela cidade, aquelas congregações. Seja, Pai Eterno, com todos nós que estamos aqui, em especial, para que o Senhor, ó Pai, possa, por nosso intermédio, nos usar para levar palavras agradáveis, para levar um sorriso, para levar Jesus, de alguma forma, às pessoas. Não necessariamente ensinando, mas vivendo. Se conosco nesse resto de noite, em nome de Jesus é que te oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Olha, meus queridos, que bom. Amanhã, quem quiser estar junto e puder, né? Às 8 horas da noite, às 20 horas, nós temos um bate-papo bíblico. Se você não puder, não tem problema, né? Aí você perde naquele momento, mas pode participar assistindo depois lá no canal do Centro de Estudos Bíblicos Florianópolis, lá no YouTube, né? A gente põe lá. Então, quero agradecer muito a presença de todos, vocês nos inspiram, né? E quando eu falo nos aqui, é todo mundo, a todo mundo aqui, igual, né? E vamos juntos. Um beijo no coração de todos aqui, tá? Amém, amém, Alex. Obrigado, Alex. Obrigado. Boa noite. Fique com Deus. Amém. Seu lindo. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Obrigado, senhor Alex, pelo culto. Obrigado. Viu? Amém. Que Deus seja louvado. Queca, foi muito bom te ver. Beijo no coração. Estou doido para apertar a bochecha do Joaquim, viu? Logo, logo lá. Boa noite a todos. Na paz de Cristo. Valeu. Tchau, Rita. Beijo no Walter aí nos meninos, tá? Obrigada. Tchau. Guilherme, até logo. Semana que vem estamos juntos. Um beijo. Irmão Amém. Juarez, que Deus te abençoe. Fique em paz, meu querido. Um abraço. Humberto, que Deus te guarde aí nessa jornada, viu?
Amém, Alex. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Nada. Cidinha, que Deus te guarde, querida. Tchau, tchau. 3, 2, 1. Um beijo, viu? Tchau.